E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer o exercício 5.9 do livro de contabilidade introdutória dos professores da FEA da USP. Então, nesse exercício, primeiro assim, ó, antes de começar, eu queria falar que assim, ó, esse exercício eu tentei resolver de algumas maneiras, né? E eu percebi que se eu não desconsiderasse algumas coisas, por exemplo, aqui ó, no item 5, ele vai pedir algumas coisas aqui. Então eu tive que desconsiderar para fazer o exercício bater com a resposta que ele dava no livro, tá? Então, aqui no item 5, ó, ele vai pedir alguma coisinha aqui a mais, pode desconsiderar. E essa questão aqui também que ele pede dos dividendos aqui também desconsidera, tá bom? Então vamos lá. Exercício 5.9, ele fala assim, ó, a empresa Unidas apresentava em 31/5 os saldos das seguintes contas. Então ele vai listar algumas contas e dar alguns saldos, tá? Então você já sabe, quando ele listou essas contas e deu o saldo, você já sabe que é saldo inicial das contas. É só sair distribuindo, ó lá. As contas de ativo, aqui ó, caixa com saldo inicial, seguros antecipados, ó, no ativo vai ficar caixa, seguros antecipados, clientes, máquinas e equipamentos, mercadorias e mercadorias, né? No passivo nós vamos ter o que? Capital, prejuízos acumulados, fornecedores, empréstimos obtidos. E como conta de resultado vamos ter receitas de vendas, despesas de aluguel, despesas financeiras, custo da mercadoria vendida, despesas de salários, frete sobre vendas, depois receitas de serviços, despesas de seguros, tá certo? Então essas vão ser as nossas contas, tá aí dividida entre ativo, passivo e contas de resultado, tá certo? Mais para frente ele vai pedir para você fazer um balancete de verificação. Então aqui ó, já vou mostrar para vocês, ó, nesse primeiro quadrinho aqui, vão estar listadas todas as contas que ele deu iniciais lá, e os seus saldos a débito e a crédito. Somou todos os saldos a débito e a crédito, vai ter que bater, ó, débito batendo com o crédito, tá certo? Então vamos voltar aqui para os nossos exercícios. Então ele vai falar assim, ó, informações adicionais. A empresa apura o seu resultado semestralmente, ó lá. Isso é muito importante aqui, ó, semestralmente. Depois ele diz, a conta mercadorias é avaliado pelo critério do custo médio ponderado e apresentava em 31/5 a seguinte composição. Então ele vai falar assim para você, ó, no dia 31/5 a gente tinha o que, ó? A gente tinha 100 unidades a R$1.000 cada um em um lote e 150 unidades a 1.200 no lote 2. Então a gente já pode vir aqui, ó, na nossa ficha de estoques. Olha lá, o que eu coloquei. Qual a quantidade que nós temos? 100 mais 150, certo? Então, total 250. Tá aqui, ó. 100 mais 150, total 250. Qual que é o valor total? Aí ele fala aqui, ó, 100 unidades a 1.000. Olha lá, eu coloquei 100 unidades vezes 1.000 mais 150 vezes 1.200. Total 280.000. Se eu dividir o total pela quantidade, eu vou ter o custo unitário, que é 1.120. Certo? Então, 1.120. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Tá. Então, aí depois ele fala aqui, ó, o seguro contra incêndio foi contratado em 1/4 pelo prazo de 18 meses. Aqui também tem uma correção que nós temos que fazer. Em vez de ser 18 meses, para bater com o resultado do exercício que ele dá no livro, nós temos que considerar apenas 16 meses, tá bom? Então, vou até grifar aqui para vocês verem aqui, ó, 16 meses. Então, essas são as alterações que nós temos que fazer aqui no exercício para ele bater certinho. Bom, aí ele começa aqui, ó. Durante o mês de junho do ano de 2000x1, né, a empresa realizou as seguintes operações. Então, primeiro, pagamento de frete
no valor de 30 mil, referente ao lote 2, que chegou em 31 de maio. Então, eu estou pagando um frete. Como é que eu contabilizo isso? Se eu estou pagando por um frete, nós vamos ter o quê? Nós vamos aumentar o valor da nossa conta de mercadorias. Então, eu estou pagando o frete. Então, eu vou creditar mercadorias no valor do quê? Valor de 30 mil, certo? Então, acreditar não, vou debitar mercadorias 30 mil e vou creditar a conta caixa no valor de 30 mil, afinal eu paguei, certo? Então, debitei mercadorias e creditei conta caixa. Então, esse é o lançamento. E na nossa ficha de estoques, como é que vai ficar aqui, ó? Então, aqui, ó, nós já temos o nosso saldo inicial, tá nessa primeira linha aqui. Agora, aqui, ó, teve um frete no valor de 30 mil. Como a gente está trabalhando com a média ponderada móvel, aqui ó, o valor total das minhas mercadorias ficou o quê? Ficou 280 mil que eu tinha, mais os 30 mil. A quantidade vai se manter a mesma, né? Vai ser aqui ó, 250. Porém, o custo unitário, você vai ver que ele vai aumentar. Aumentou um pouquinho a mais, tá bom? Agora o custo unitário é 1.240. Então esse foi o lançamento número 1. 2. Venda de 100 unidades de mercadorias a 2.000 cada uma, com desconto de 10% sobre o total e 50% foi à vista. Então, ó, vamos lá. O que ele está falando? Vendeu 100 unidades de mercadorias a 2.000 cada uma. Então, primeiro, ó lá, eu vendi 100 unidades, certo? Então, vamos baixar do nosso estoque já essas 100 unidades. Como que nós vamos baixar? Vamos aqui, ó. Primeiro aqui, ó, fazer a contabilização aqui no Razonete, ó. Opa, aqui foi muito pro lado, aqui. Então, ó, eu tô vendendo quanto? Opa, vamos no Razonete e na nossa ficha de estoque. Então, eu estou vendendo 100 unidades aqui, ó. Eu vou vender 100 unidades ao custo do quê? Ao meu custo aqui, ó. O último preço de custo que eu tinha, 1.240. Então, tudo isso me custou quanto? 124 mil. E eu vou ficar com quanto? 250 menos 100. E vou dividir o valor total pela minha quantidade, né? Então, continua com 1.240. Então, tá aqui, ó. O meu custo da mercadoria de vender as 100 mercadorias custou 124 mil, certo? Então, vamos lá lançar no nosso Razonete. Então, eu vou lançar o quê? O custo da minha mercadoria, vou debitar CMV e vou creditar a minha conta mercadorias. Tá aqui, ó. 124 mil. Então, esse é o lançamento do custo da mercadoria vendida, certo? Vamos lá para a segunda parte agora. Ele vendeu o quê? 100 unidades por 2.000. Então, ele vendeu por 2.000, né? E com um desconto de 10%. Então, vamos fazer aqui uma continha aqui, ó. Eu vou abrir, vou colocar aqui do lado, ó. Vamos lá. Ele vendeu o quê? 100 unidades, ó lá. Ele vendeu 100 unidades por, ó lá, 100 unidades por 2.000 cada. Então, em tese, qual que seria o preço que ele teria que receber? 100 unidades vezes 2.000. Então, ele teria que receber 200 mil. Porém, ele falou assim, ó, com um desconto de 10% sobre o total. Então, ele não vai receber mais 200 mil. Ele vai receber só o quê? 90% desse valor. Você concorda? Então, ó, eu vou receber aqui, ó, seria 200 mil vezes 90%. Tá ok? Seria 180 mil. Ou se você quiser fazer, ó, você pode fazer, ó, 200 mil vezes 10%, que daria 20 mil. Então, eu tenho que tirar 200 mil menos 20 mil, daria os mesmos 180 mil. Tá certo? Então, eu tenho que receber 180 mil. Porém, desses 180 mil, ele falou aqui, ó, sendo 50% à vista. Então, metade desses 180 mil, ou seja, 90 mil foi à vista e 90 mil vai ser a prazo. Tá certo?
Deu para compreender aí o lançamento? O lançamento não, né? A continha que a gente fez. Então vamos lá. Então agora eu vou fazer o que? A venda. Eu já fiz o custo da mercadoria. Tá aqui, ó, o custo da mercadoria. Tá bom? Agora eu vou fazer a receita da venda. Então, eu vendi o que? 50% à vista e 50% a prazo. Se eu vendi 50% à vista, 90 mil no caixa, debitando. E vai debitar clientes 90 mil. Olha lá, 90 com mais 90 deu 180, lembra? E agora na minha receita de vendas eu vou acreditar 180 mil. Tá bom? Então esse daí foi o lançamento número 2. 3. Devolução de 50 unidades da compra do lote 2. A compra foi feita a prazo. Então, vamos lá. Vamos devolver aqui, ó. Nós estamos devolvendo 50 unidades. Então aqui, ó, devolvi 50 unidades do lote 2. Quem que era o lote 2, ó? Devolução de 50 unidades da compra do lote 2. O lote 2 tá aqui, ó. Ele falou que é aqui, ó, 1.200 cada uma do lote 2. Então, o lote 2, ele custou quanto? 1.200. Então eu devolvi 50 ao custo unitário de 1.200. Quanto foi o valor que eu devolvi total? Olha lá, menos 60 mil. Então o meu saldo final vai ficar o quê? 150 menos esses 50. Então vai dar 100. E o meu custo total das minhas mercadorias é o quê? 186 menos 60 mil. Então o meu estoque está avaliado pelo preço unitário de 1.260, tá bom? Agora vamos aqui no razonete que nós vamos contabilizar isso daqui. Se eu estou devolvendo algo, aonde que eu tenho que... Eu estou devolvendo aqui, ó. Eu estou devolvendo uma mercadoria que eu comprei. Então aqui, ó, como é tudo a prazo, eu não vou mais pagar para o meu fornecedor 100 mil. Agora eu vou deixar de pagar 60 mil. Então eu vou debitar fornecedores e nas minhas mercadorias eu vou creditar 60 mil. Tá certo? Esse foi o dia 3. Dia 4. Recebimento de 150 mil por mercadorias a serem entregues em julho de 2000X1. Então eu estou recebendo adiantado, né? Aqui, ó, recebimento de 150 mil por mercadorias que vão ser entregues ainda. Então, o que eu preciso fazer? Estou recebendo aqui, ó, no dia 4, eu recebi quanto? 150 mil. Por algo que ainda vai ser entregue. Então, seria o quê? Um adiantamento de clientes. Tá aqui, ó, um adiantamento de clientes. Eu vou creditar 150 mil. Então, eu fiquei... eu recebi... Eu tenho uma obrigação... na verdade, assim, ó, eu recebi 150 mil e o cliente ficou de me entregar, né? Com uma obrigação, né? De entregar os 150 mil em produtos, tá bom? Bom, esse daqui foi o 4. Agora 5. Olha lá, o 5, lembrando aqui, ó, ele fala sobre um abatimento. Desconsidere essa informação, tá? Vamos trabalhar aqui, ó, só recebimento em devolução de 20 unidades da venda do item 2. Tá? Então aqui, ó, no item 2, ó, eu vendi 100 unidades e agora eu vou receber em devolução 20 unidades. Tá bom? Então, vamos lá, vamos contabilizar. Vamos colocar aqui, ó, primeiro na nossa ficha de estoque. Então, eu estou recebendo 20 unidades de uma venda que eu fiz. Então, menos 20. Por quanto que eu tinha vendido aqui, ó? Tá aqui, ó. Eu tinha vendido 100 unidades a 1.240. Então, eu estou recebendo 20, entra em que valor? 1.240. Então, um vezes o outro, 24.800. Então, o meu estoque agora, ele vai ficar com 100 mais esses 20. E o saldo total do meu estoque é o que? 126 mais 24.800. Aí eu divido um pelo outro para achar o custo unitário
de cada item que eu tenho no meu estoque. Certo? Agora aqui, ó, vamos lançar aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, no 5, né? Recebimento das vendas. Então, vamos lá. Eu preciso primeiro aqui, ó. Nós vamos fazer primeiro aqui, ó. Nós vamos fazer o quê? Eu estou fazendo primeiro pela mercadoria. Então, aqui, ó, nós vamos... Tem o CMV e a mercadoria. Se eu estou recebendo de volta essa mercadoria que eu vendi, quanto que ela custou que eu estou recebendo de volta? Eu vou olhar aqui na ficha de estoque, ó, 24.800. Então eu vou debitar nas minhas mercadorias 24.800 e no custo da minha mercadoria vendida eu vou creditar 24.800. Agora nós vamos fazer o que? A devolução das vendas, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui não, tá certo. Ó, eu tinha falado para desconsiderar essa informação, mas não, vamos considerar ela, né? Eu falei errado, vocês me perdoem aqui, ó. Então aqui, ó, eu já devolvi as 20 unidades, ó. Aí ele falou assim, ó, tendo sido concedido um abatimento de 20% sobre o valor das unidades restantes, que seria em cima dos 80%. O valor do abatimento deve ser descontado do valor Peraí, só um momento. Bom, vamos lá então. A gente já tinha feito aqui, ó, o custo da mercadoria, né? Que ficou aqui, ó, mercadorias e o CMV. E agora nós vamos ter que fazer essa parte aqui, ó, do abatimento, ó. Então, tendo sido considerado um abatimento de 20% sobre o valor das unidades restantes. Antes deixa eu fazer aqui a devolução da venda, né? A gente já fez aqui, ó, a gente fez pelo custo da mercadoria, certo? Agora nós vamos fazer a devolução da venda. Então a devolução da venda é o que? Nós vamos ir na conta de devoluções de vendas, que ela está aqui, ó. E como é que são essas devoluções de vendas? Então foi o que? Eu recebi de volta 20 unidades ao custo do que? De 2.000 cada uma. Não é isso? Não foi isso que ele falou? No item 2, ó. Aqui, ó, vendi por 2.000. E eu recebi de volta 20 unidades a 2.000. Então é 20 unidades vezes 2.000 vezes 90%. Tá bom? Então, 36.000. Por que eu estou multiplicando aqui, ó, por 90%? Porque são 90% das vendas que eu recebi de volta. Então, devolução de vendas, e agora eu vou colocar onde? No clientes. Aqui, ó, clientes. Vou acreditar clientes 36.000. Bom, aí depois ele me fala aqui, ó, sobre um abatimento de vendas. Olha lá, tendo sido concedido um abatimento de vendas. Um abatimento, concedido um abatimento de 20% sobre o valor das unidades restantes, que são o que? 80%. Tá ok? Então, ó, se eu vendi 100 unidades, é 100%. Eu recebi 20 de volta, essas 20 correspondem a 80%. Então, como que eu vou calcular esse abatimento de vendas? Aqui, ó, abatimento sobre vendas. Então, nós vamos debitar como? São quantas unidades? São 80 unidades, certo? Ao custo de quanto? 2.000 cada uma. Todas essas unidades, elas são o quê? São 90%. São 90%. O que são esses 90%? Ó, aqui eu ainda não acabei a conta. Elas representam 90% do que, ó?
Por que eu estou considerando só como 90%? Porque aqui, ó, teve num item aqui, ó, no item 2, ele falou que ele deu um desconto de 10%. Então eu não posso considerar aqui como 100%. Por isso que é 80 vezes 2.000 vezes 90%. Tá certo? Então esse é o custo total da minha mercadoria. E além disso, ó, nós estamos dando um abatimento de 20% sobre esse valor aqui, ó. Sobre esse valor, eu vou descontar ainda 20%. Então eu vou abater do valor 28.800. Da onde que eu vou abater isso daí? Da minha conta clientes aqui, ó. 28.800. Tá certo? No dia 6. Dia 6 aqui, ó. Pagamento antecipado de uma dívida de 30 mil com fornecedores com um desconto de 10%. Então aqui, ó, fornecedores. Quanto que eu estou pagando para os meus fornecedores? 30 mil. 30 mil é o que eu vou deixar de pagar para ele, né? Então eu estou pagando 30 mil de fornecedores. Só que, quanto que vai efetivamente sair do meu caixa? Vai ser o que? 30 mil vezes o que, ó? 20%, certo? Ó, 30 mil com 10% de desconto aqui, ó. Nós estamos no item 6. Desconto de 10%. 30 mil vezes 10%. Ó, desculpa, vai sair do meu caixa o que? 30 mil vezes 90%. Eu vou pagar 27 mil. E os outros 3 mil que faltam para completar os 30 mil? É o desconto aqui, ó. Desconto de 10%. Que eu vou lançar ele aonde? Eu vou lançar ele aqui, ó, nas minhas receitas. Nas minhas receitas financeiras. Certo? Cadê aqui, ó? Receitas financeiras. Deve estar aqui para baixo aqui, ó. Aqui, receitas financeiras, que seria o que? 30 mil vezes 10%, são os 3 mil, tá ok? Depois, aqui, ó, dia 7, outros pagamentos efetuados, salários no valor de 50 mil. Então aqui, ó, nós vamos pegar aqui, ó, despesas de salários, cadê? Vamos procurar aqui a conta despesas de salários. E vamos debitar 50 mil. E vamos colocar aqui no caixa 50 mil. Depois, aluguel do mês, valor de 10 mil. Então, despesa de aluguel. Deve ter passado aqui. Aqui, ó. Despesa de aluguel, valor de 10 mil, e no meu caixa 10 mil também. Pagamento a fornecedores no valor de 40 mil por mercadorias que eles serão recebidas em julho. Então nós vamos colocar aqui, ó, é um pagamento, ó, pagamento a fornecedores, né? Então se é um pagamento de fornecedores, eu vou aqui na conta de adiantamento a fornecedores. Tá aqui, ó. Adiantamento a fornecedores no valor de 40 mil e 40 mil no meu caixa. Porque aqui, ó, é algo que eu tenho, um direito que eu tenho a receber. Tá certo? Então acabou os ajustes. Mas tem uma coisinha que a gente ainda não fez. Olha aqui, ó, nessas informações adicionais, ele falou assim, ó, ele apura o resultado semestralmente. Aí ele deu o saldo inicial da conta de mercadorias, que a gente lançou aqui, ó, no nosso nosso saldo inicial da nossa ficha de estoques. E depois ele falou aqui, ó, o seguro contra incêndio foi contratado em 1/4 pelo prazo de 16 meses, tá bom? Então, a gente precisa fazer o que, ó? Nós precisamos apropriar aqui, ó. Nós precisamos apropriar esse seguro contra incêndio aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Seguros antecipados, ó. Nós temos aqui, ó,
nós temos essa conta de seguros antecipados. Então, como que a gente vai calcular aqui um mês que a gente tem que apropriar desses seguros? A gente vai debitar o quê? Despesas com seguros, ó, ainda referenciei aqui, ó, com a letra C, tá ok? Que é justamente aqui, ó, a letra C. Então, quanto que é de despesas de seguros que a gente vai ter que antecipar, ó? Aqui, ó, são 80 mil. Então, olha lá. É 80 mil dividido por 16 meses, tá bom? Que a gente vai apropriar um mês desses 80 mil que a gente já pagou adiantadamente. Então, debitou aqui, ó, despesas de seguros e creditou seguros antecipados, tá certo? Então, acabou aqui os nossos lançamentos. Aí, o que ele tinha pedido aqui, ó? Elabora a ficha de estoques, né? Pela média móvel, média ponderada móvel. Tá aqui a nossa ficha de estoque. Registre nos razonetes os saldos iniciais das contas, né? Então, já registramos. Tá aqui, ó, tudo registrado. Efetue os lançamentos de encerramento. Então, ó, vamos encerrar aqui, ó, receita de vendas. A gente já sabe, ó, as contas de resultado tem que encerrar e jogar tudo aqui, ó, no resultado do exercício, tá bom? Então, 1.380. 1.380. Despesa de aluguel. 40 mil. Despesas financeiras. Custo da mercadoria vendida. Quanto que é o custo da mercadoria vendida aqui, ó? 774 e 400. Despesas de salários, 160 mil. Frete sobre vendas, 80 mil. Receita de serviços, 50 mil. Despesas de seguro, 15 mil. Devolução de venda, 36 mil. Abatimento sobre vendas, 28.800. 28.800. E receitas financeiras, 3 mil. Então aqui, ó, no resultado do exercício ele evidenciou o que? Aqui à minha esquerda todos os débitos são as minhas despesas e aqui à direita são as minhas receitas. Receita menos despesa, lucro de 43.800. Vamos ver aqui, ó. E o que eu fiz de errado, hein? Ó, pessoal, aqui no livro, para bater o resultado, o que ele fez? Ele fez um lançamento errado, tá ok? Aqui, ó, no custo da mercadoria vendida, ele considerou erradamente, né? Na verdade, eu teria que lançar aqui, ó, 774.400, aqui, ó. Só que ele considerou como se fosse 799.200. Mas nem assim tá batendo. Bom, eu tinha dado um pause aqui para ver onde que eu tinha errado, ó. Então aqui, ó, aqui não é 150 mil, ó, é 15 mil, ó. 15 mil, aqui tem que ser 15 mil. Aí sim a gente tem o 154. Mas esse lançamento aqui, ó, o livro considerou ele erradamente, tá certo? Não é esse lançamento, ó, tinha que ser 774, mas vamos de acordo com o que o livro está indicando, tá bom? Então aqui, ó, o resultado do exercício, ele vai evidenciar um lucro de 154 mil.
Então, eu preciso jogar onde? Esses 154 mil, eu preciso colocar na conta de lucros acumulados. Cadê aqui, ó? Lucros ou prejuízos acumulados, tá bom? Então, eu reduzi o meu prejuízo para 96 mil, tá bom? Então aqui, ó, ele fala para você elaborar também um DRE e um balanço patrimonial. Aqui, ó, ele fala o lucro do exercício 154 mil, mas lembre-se aqui, ó, desse lançamento aqui, ó, de encerramento, que o autor aí deve ter se confundido e lançou errado, tá certo? Total do balanço 1.564. Então, ó, vamos ver aqui no nosso balancete, ó. Nosso balancete após o lançamento das contas, ó, você vê que ele está batendo. Na nossa DRE, como é que ela ficou? Receita de vendas menos devoluções de vendas e abatimento de vendas. Então, as minhas vendas líquidas foram 1.315.200. Menos o custo da minha mercadoria vendida, eu vou chegar em resultado com mercadorias. Mais a receita de serviços, 50 mil. E aí eu vou tirar aqui, ó, eu vou ter um resultado bruto de 566 mil. Aí depois eu vou tirar as despesas operacionais, tá bom? Despesas de salários, aluguel, vendas e despesas de seguros. Então eu vou chegar num resultado antes dos efeitos financeiros. Depois eu vou colocar aqui, ó, as minhas receitas financeiras, 3 mil. E tirar as minhas despesas financeiras de 120 mil. Então eu vou chegar num lucro do período de 154 mil. E no meu balanço, como que ele ficou? Ficou assim, ó, ativo circulante com caixa, clientes, mercadorias, seguros antecipados e adiantamento a fornecedores. No ativo não circulante, só máquinas e equipamentos. Já no passivo circulante, fiquei com o quê? Fornecedores, empréstimos obtidos e adiantamentos de clientes. Patrimônio líquido, eu tive o capital e um prejuízo acumulado de menos 96 mil. Aí você soma tudo aqui, ó, do ativo, vai chegar em 1.564.000. Já aqui você vai somar o passivo mais o PL e vai ver que o ativo e o passivo mais o PL estão batendo. Tá certo? Então esse aqui, ó, foi o exercício 5.9. Se tiver qualquer dúvida aí, deixa um comentário ou manda um e-mail. Tá bom, galera? Valeu, obrigado e até o próximo exercício.